Quando dizemos extinção, geralmente pensamos em dinossauros que foram almoçar com um asteroide enorme e acabaram sendo eliminados da face da Terra. Não pensamos na possibilidade de desaparecermos em um futuro próximo, mas o que esquecemos é que nosso planeta testemunhou 5 extinções em massa nos últimos 500 milhões de anos, e não apenas uma. E podemos estar nos aproximando da 6ª, onde uma das espécies que possivelmente desaparecerão é a dos humanos. A primeira grande extinção em massa aconteceu há cerca de 440 milhões de anos, no período Ordoviciano. Naquele tempo, a vida estava prosperando principalmente nos oceanos e ao longo das costas. A biodiversidade era grande na época. Havia milhares de espécies diferentes, trilobitas, escorpiões marinhos e todos os tipos de moluscos de aparência estranha e até peixes, o que você pensar, o Ordoviciano tinha. Mas então, a temperatura ao redor do planeta começou a cair. As zonas climáticas quentes, em geral, ficaram mais e mais frias, até que os oceanos ficaram cobertos com espessos mantos de gelo. A maioria das espécies marinhas não estava pronta para mudanças tão abruptas. Imagine um trilobita, rastejando serenamente pelo fundo do mar e de repente esbarrando em uma geleira. É como viver toda a sua vida em um bangalô de praia e de repente se encontrar em um iglu. O evento foi chamado de glaciação massiva do Ordoviciano, o que levou à extinção Ordoviciano-Siluriano. Mais de 60% de todas as espécies que existiam naquele período desapareceram. Apenas fósseis antigos foram deixados para os paleontólogos descobrirem centenas de milhões de anos depois. Ninguém ainda sabe exatamente o que causou a queda de temperatura na época. A principal teoria é que os níveis de CO2 na atmosfera caíram drasticamente, levando ao resfriamento de toda a superfície da Terra. Mas as razões para tal colapso ainda estão em debate. No entanto, esse não foi o pior evento de extinção em massa da história do nosso planeta. Apesar de mais da metade de todas as criaturas vivas terem sido exterminadas, a biodiversidade na Terra se restaurou nos 5 milhões de anos seguintes. A vida continuou, até que outra catástrofe aconteceu. Em um período de 20 e 25 milhões de anos, entre cerca de 375 e 350 milhões de anos atrás, vários eventos de extinção ocorreram. Eles eram como pulsos que afetaram muitas espécies marinhas, artrópodes como escorpiões e ácaros, muitos peixes, incluindo tubarões, todos estavam com a sua população em declínio. No geral, mais de 75% de todos os seres vivos que se encontravam principalmente nos oceanos desapareceram naquela época. As razões para tais eventos são ainda menos claras do que as da extinção do Ordoviciano-Siluriano. A maioria dos cientistas agora acredita que essas ondas foram causadas por mudanças no nível do mar e falta de oxigênio nos oceanos. Muitas plantas rapidamente se mudaram para a Terra e se adaptaram a viver fora da água. E como elas eram a principal fonte de oxigênio no oceano, todos esses peixes e escorpiões marinhos tiveram uma surpresa muito desagradável. O crescimento de plantas em terra também removeu grande parte do CO2 na atmosfera e o enriqueceu com oxigênio. Isso levou a uma queda abrupta da temperatura novamente, e embora uma nova idade do gelo não tenha surgido, muitos animais terrestres não conseguiram se adaptar às novas condições. A amarga ironia foi que a maior parte deles tinha acabado de sair dos oceanos para a terra firme, procurando um ambiente melhor. Bom. No entanto, esta foi apenas a primeira onda. As razões para a segunda, que surgiu vários milhões de anos depois, ainda são desconhecidas. Os cientistas acreditam que pode ter havido erupções vulcânicas em massa ou até mesmo quedas de meteoros, mas essas são apenas hipóteses. Então, outros 100 milhões de anos se passaram sem muitos problemas. As espécies surgiam e desapareciam, mas o ciclo da vida continuava. Até cerca de 250 milhões de anos atrás, quando o terceiro evento de extinção em massa ocorreu. Foi no período Permiano, o último da era Paleozoica, e foi tão catastrófico que teve todas as chances de se tornar a última extinção em massa em nosso planeta. Os cientistas ainda não têm certeza do que fez com que tantas espécies fossem eliminadas. Mas o fato é que cerca de 96% de todas as criaturas vivas do mundo se foram. Uma teoria sugere que os vulcões começaram a ficar excessivamente ativos. Eles jogaram milhões de toneladas de metano e basalto na atmosfera. As quedas de meteoros também podem ter sido acrescentadas aos danos. O céu ficou literalmente coberto de nuvens escuras de cinzas.
Os proto-mamíferos e répteis tentaram se esconder da névoa preta e cinza, mas ela estava por toda parte. Era como se esconder do próprio ar. Os micróbios, que amavam seus ambientes ricos em metano, também podem ter tido culpa ao se espalhar rapidamente nos oceanos e literalmente sufocado o resto das formas de vida marinha lá. Mas seja qual for o motivo, o evento de extinção em massa do Permiano foi o mais massivo e destrutivo de todos os grandes 5. Toda a vida em nosso planeta poderia ter terminado ali mesmo. Mas aqueles 4% de seres que persistiram eventualmente se espalharam pela Terra e começaram uma nova era. Eba! Desta vez, eles viveram uma vida pacífica por apenas 50 milhões de anos. E então, BAM! O quarto grande evento de extinção em massa foi diferente, no entanto, se alastrando lentamente pelo planeta nos últimos 18 milhões de anos do período Triássico. A extinção ocorreu em vários pulsos curtos, exterminando várias espécies de cada vez. Uma ligeira mudança climática aqui, uma queda abrupta da temperatura ali, e animais e peixes muito assustados. A principal razão para isso foi novamente a atividade vulcânica na época. Montanhas ferozes começaram a vomitar cinzas e gás mais uma vez, diminuindo os níveis de oxigênio e sufocando a vida. Essa foi pesada. Os gases e outras substâncias jogadas para fora da boca dos vulcões mudaram o clima da Terra novamente. Os níveis do mar subiram por causa disso, e alguns pesquisadores acreditam que até mesmo os níveis de pH foram alterados. Isso significa que a vida marinha, que estava acostumada a nadar pacificamente em águas mais alcalinas, de repente se viu tentando sobreviver em ácido. Mas além de causar surtos de extinções, essas mudanças também abriram espaço para a era dos dinossauros. Não começou imediatamente, é claro. Algumas espécies evoluíram e lentamente se tornaram os poderosos animais sobre os quais tanto ouvimos falar. Sua extinção foi a última das 5 grandes, e certamente a mais famosa. Cerca de 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda governavam a Terra e o oceano, um enorme asteroide veio do espaço sideral e caiu diretamente aqui. O impacto foi tão poderoso que deixou uma enorme cratera na península de Yucatán, e a explosão enviou bilhões de toneladas de detritos para o ar. Os dinossauros que viviam longe da zona de impacto levantaram a cabeça e viram nuvens negras e agitadas bloqueando o sol. Permaneceu assim por anos, diminuindo drasticamente as temperaturas. Além do frio que se seguiu, o asteroide atingiu uma rocha carbonática que tinha muito material inflamável. O impacto levou a uma explosão. Os produtos químicos se misturaram no ar e produziram ácido sulfúrico, e esse ácido caiu na forma de chuva, alterando o pH dos oceanos. Criaturas aquáticas que estavam novamente acostumadas com mais águas alcalinas ficaram tipo, de novo não! Mas isso não ajudou. As mudanças foram abruptas e graves. Cerca de 75% de todos os animais e plantas foram extintos em questão de anos, incapazes de sobreviver às novas e duras condições do planeta. Mas alguns persistiram. Muitos deles eram répteis, como crocodilos e tartarugas, que conseguiram sobreviver até hoje, com quase a mesma aparência que tinham na época dos dinossauros. Outros eram mamíferos, que viviam à sombra dos poderosos dinossauros e se escondiam deles em cantos escuros. Mas quando os gigantes se foram, eles floresceram, trazendo a era Cenozoica, a que dura até hoje. E agora podemos estar testemunhando a 6ª grande extinção em massa. De acordo com os cientistas, com a evolução dos seres humanos, muitas plantas e animais diferentes sumiram da face do nosso planeta, para nunca mais voltar. O bom é que as extinções em massa sempre aconteceram ao longo de vários milhões de anos. Então ainda podemos ter tempo para percebê-la, nos preparar e neutralizá-la. O que você acha? Deveríamos?